Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos na presença de Deus, porque na presença do Senhor o fraco é fortalecido, o pecador perdoado e o perdido achado. Deus está em nosso meio. Amém? Irmãos, nós estamos em um movimento interessante em todo o estado de Sergipe. O nome do movimento é esse: Fiel até o fim. Então, durante 3 sábados, nós estamos trabalhando em nossos púlpitos a mordomia cristã. E quando falamos acerca da mordomia cristã, você precisa ter a visão ampla da mordomia cristã. Algumas pessoas, quando ouvem essa palavra mordomia, pensam em dízimos e ofertas. Porém, biblicamente falando, a mordomia cristã lida com todos os aspectos da vida. Durante esses sábados, nós estamos trabalhando aí o reavivamento espiritual. É a temática, é a ênfase do projeto, fiel até o fim, mas você precisa experimentar uma renovação espiritual. E o tema que vamos trabalhar hoje é o Consolador prometido. Não dá para ser reavivado, não dá para ser renovado, se o Espírito Santo não tocar o seu coração. Aliás, dentre as várias definições para reavivamento, existem várias, mas uma me chamou a atenção. Um autor chamado Penton, ele diz que reavivamento é o influxo do Espírito em um corpo que ameaça se tornar um cadáver. É renovação espiritual, é transformação do coração, é uma nova visão e uma visão espiritual. Agradeço ao pastor Erzon, que está aqui presente com a sua esposa. Ele é o mordomia da missão Sergipe e tem trabalhado com afinco para levar cada membro a uma experiência real com Deus. Agradeço também ao casal Natan e Eulina. Eles são baianos, lidera a igreja ali em Cícero Dantas e veio passear em Sergipe, né? Quem mora na Bahia, vem passear aqui, né? Contemplar as belezas desse estado. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 14. Por favor, abra a sua Bíblia. João capítulo 14, versos 16 e 17. Abra a sua Bíblia. É importante que você abra a palavra, leia a palavra. João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Acharam o texto bíblico? Sim? Procuraram? Encontraram? Amém. O texto bíblico diz, João 14, versos 16 e 17. O texto diz assim, irmãos: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, o que? Me ajudem. Outro Consolador. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador,
para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E eu pedirei ao Pai, e o Pai enviará o Consolador. Quando estudamos a teologia bíblica, percebemos que o Espírito Santo sempre esteve presente na história bíblica e na história da humanidade. Nós encontramos o Espírito Santo guiando, influenciando os acontecimentos desde o princípio. Nós o encontramos na criação, ele estava lá. Nós o encontramos no Éden, ele também estava lá. Nós o encontramos na vida dos patriarcas, profetas, reis, juízes, discípulos e na vida do próprio Jesus. Nós o encontramos. Aliás, queridos irmãos, os evangelhos apresentam uma íntima ligação entre Jesus e o Espírito Santo. Quando vamos aos evangelhos, nós encontramos em Mateus capítulo 1, verso 18, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. No versículo 20, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. No capítulo 3, verso 16, no seu batismo, o Espírito veio sobre ele. No capítulo 4, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. No capítulo 12, ele expulsava demônios pelo poder do Espírito. 12, verso 28. E em Lucas, nós encontramos o texto que diz, Lucas capítulo 1, verso 15, que Jesus era cheio do Espírito Santo. Tremendo, né, irmãos? Nós o encontramos na vida dos patriarcas, profetas, reis, juízes, discípulos e na vida do próprio Jesus Cristo. Esse fato revela a nossa necessidade do Espírito Santo. Se os homens de Deus no passado tinham consciência, buscavam e dependiam do Espírito, a pergunta é: será que nós também precisamos? E aí, irmãos? Se no passado, patriarcas, profetas, reis, juízes, discípulos e o próprio Jesus dependia do Espírito, a pergunta é: será que nós precisamos? Será que a igreja atual precisa do Espírito Santo? Ou não? Ou nós estamos de bem a melhor? Se eles buscavam o Espírito Santo, deveríamos buscar ainda mais. E por quê, pastor? Porque vivemos nos últimos momentos da história desse mundo. Nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. A primeira menção bíblica de alguém tendo o Espírito Santo aparece no livro de Gênesis. Por favor, acompanhe o texto, Gênesis 41, versos 37 e 38. Nós encontramos aqui a primeira menção bíblica de alguém tendo o Espírito Santo. E esse texto é emblemático. Gênesis 41,
versos 37 e 38. Por favor, abra a sua Bíblia. O que diz o texto? 37 e 38. O texto diz assim, irmãos: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Verso 38. Por isso faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem há o Espírito de Deus? Essa é a primeira menção bíblica de alguém tendo o Espírito Santo. E por que é emblemática? Sabe por quê, queridos? Porque o texto não fala de um cristão percebendo o Espírito na vida de outro cristão, não é isso. O que acontece aqui, irmãos, não é um culto de oração, onde você olha para o lado e percebe que o Mário tem o Espírito, não é isso. O texto fala de um pagão. Quem era Faraó? Um pagão. Faraó, diante da interpretação de José, ele se volta para os seus conselheiros e diz: olha, acharíamos porventura um homem como este? Este homem tem o Espírito de Deus. Tremendo, hein? Ele tem. Um pagão foi capaz de perceber o Espírito na vida de um cristão. Isso é notável. Ter o Espírito Santo é uma experiência notável. É percebível. Faraó conseguiu perceber o Espírito na vida de José. Um outro exemplo bíblico. A Bíblia diz que, certa feita, o profeta Eliseu saiu da sua terra Abel-Meolá. Provavelmente ele ia para o Carmelo. Na sua viagem para o Carmelo, isso está no livro de Reis, capítulo 4, verso 8, versos 8 e 9. Na sua viagem ao Carmelo, ele passou em uma comunidade chamada Sunem. A Bíblia diz que enquanto ele passava, uma mulher rica, que estava à porta de sua casa com o marido, observava Eliseu. E aquela mulher olha para o marido e diz: meu bem, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque é uma experiência notável, é percebível. Aquela mulher rica, ela percebeu que Eliseu não era mais um viajante, nômade. Ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. O que me chama a atenção não é o seu poder aquisitivo, mas a sua percepção espiritual. Marido, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Tremendo, hein? Alguém já olhou para você e perguntou: você é cristão? Já? Sim ou não? Na faculdade, no trabalho. Mas espera, você não colocou uma camisa dizendo que era cristão. Você não colocou um texto dizendo que era cristão. É uma experiência notável.
E sabe por que isso acontece, irmãos? No livro Desejado, esse texto é tremendo. No livro Desejado, há um texto tremendo de Ellen White, onde ela diz, irmãos, livro Desejado, página 687, ela diz assim: a comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Olha que texto profundo, que texto tremendo. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. E ela continua: reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Por quê, pastor? É uma experiência notável. Por quê? Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo da vida de quem, irmãos? De Cristo, diz a profetisa. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ter o Espírito é ter de Cristo na minha vida. Ter o Espírito é receber os atributos de Cristo na minha vida, diz a serva do Senhor. É uma experiência notável. A primeira vez, ou a primeira menção bíblica de alguém cheio do Espírito aparece no livro de Êxodo. Por favor, abra sua Bíblia. Nós temos aqui a primeira menção de alguém cheio do Espírito. Perceba, Gênesis fala de alguém tendo o Espírito. Êxodo fala de alguém cheio do Espírito. Êxodo 31, versos 1 a 3. Nós temos aqui a primeira menção bíblica de alguém cheio do Espírito Santo. 31, versos 1 a 3. O que diz aí? Disse então o Senhor a Moisés. Perceba, irmãos, aqui é Deus falando. É Deus falando. Disse o Senhor a Moisés. Versículo 2: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Perceba o verso 3: e o enchi do Espírito de Deus. E o texto bíblico diz assim: de sabedoria, inteligência, conhecimento e habilidade. Olha que texto tremendo. Deus disse a Moisés: eu escolhi a Bezalel. E não apenas o escolhi, mas o enchi do Espírito. E após mencionar que Bezalel foi cheio do Espírito, a Bíblia passa a enumerar os dons que ele recebera. E nós encontramos aqui 4 dons que Bezalel recebeu. Ele recebeu sabedoria, diz o texto bíblico, inteligência, conhecimento e habilidade. Perceba, queridos, porque recebeu o Espírito, ele também recebeu o quê? Sabedoria. Porque recebeu o Espírito, ele recebeu conhecimento, inteligência e habilidade. A sabedoria, de acordo com a teologia bíblica, não era inerente a Bezalel, mas fruto do Espírito. Eu o escolhi, e porque eu o escolhi, eu o enchi do Espírito de Deus. Tremendo, irmãos, tremendo. Eu o escolhi, e ele terá sabedoria,
que não é a mesma coisa que inteligência, e ele terá inteligência, que não é a mesma coisa que conhecimento, e ele terá habilidades, cheio do Espírito. Mas a pergunta é: pastor, o que significa estar cheio do Espírito Santo? O que significa? A Bíblia responde: primeiro, irmãos, estar cheio do Espírito Santo significa ser guiado por Ele. Isso é bíblico. Não dá para dizer que eu tenho o Espírito se não sou guiado por Ele. Não dá para dizer isso. Alguém que tem o Espírito é guiado por Ele. Romanos capítulo 8, versículo 14. E o texto diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amigos, eu pergunto a vocês, na visão bíblica, quem é filho de Deus? Quem, irmãos? Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Estar cheio do Espírito significa ser guiado por Ele. Não é você, é o Espírito. Não é o que você pensa, é o Espírito. Não é o que você gosta, é o Espírito. É bíblico. O que mais, pastor? O que significa ser guiado pelo Espírito Santo, ou estar cheio dele? Segundo, viver uma vida de louvor. Ser guiado ou estar cheio do Espírito significa viver uma vida de louvor. E nós encontramos em Efésios capítulo 5, verso 19: cantando, louvando ao Senhor de coração. É isso, irmãos. Estar cheio do Espírito é viver uma vida de louvor. Mas como? O texto diz: cantando e louvando ao Senhor de coração. Isso significa estar cheio do Espírito. O que mais? Viver uma vida de gratidão. Não é uma vida de murmuração, não é uma vida de reclamação, mas uma vida de gratidão, diz a Bíblia. Estar cheio do Espírito significa viver uma vida de gratidão. Efésios capítulo 5, versículo 20: dando graças constantemente a Deus, o Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida de gratidão. É uma vida de louvor, uma vida de gratidão e uma vida de submissão, ser guiado por Ele. O que mais, pastor? Viver uma vida de fidelidade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por gentileza, abra sua Bíblia. Esse texto eu quero ler com vocês. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por gentileza, abra sua Bíblia. Esse texto é poderoso. Gálatas 5, versículo 22. E a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é... Me ajudem, irmãos. É o que? Amor, alegria, paz, bondade. E termina como o verso 22, irmãos. Fidelidade. Amigos, olha para mim. Não dá para dizer que tem o Espírito Santo na vida
e ser infiel. Não dá. Não dá. Não dá para dizer, pastor, eu tenho o espírito, mas sou infiel. Eu pergunto, irmãos, se encaixa na teologia bíblica, sim ou não? Não dá, irmãos, não dá. Ou você tem o espírito e é fiel, ou você não tem e é infiel. E por quê, pastor? Porque, biblicamente falando, fidelidade não é inerente ao ser humano. Fidelidade não é capricho do cristão. Fidelidade é fruto de quem, amigos? Do Espírito Santo. Fidelidade é fruto do Espírito em nossa vida. Quando Ele enche a minha vida, eu terei amor, paciência, sabedoria, domínio próprio e fidelidade. É por isso, irmãos, que lá em Timóteo, capítulo 3, Paulo termina a sua argumentação advertindo: sejam fiéis em quê? Me ajudem? Em tudo. Sejam fiéis em tudo. Amigos, na visão bíblica, fidelidade não se limita a uma área da vida. Na perspectiva bíblica, fidelidade não se restringe a um bloco da vida, mas abarca toda a vida. E Paulo diz assim: fiéis em tudo. Eu pergunto a vocês, envolve a nossa espiritualidade, sim ou não? Sim ou não? Sim, envolve. Fiéis em tudo. Envolve a nossa obediência à palavra de Deus, sim ou não? Sim. Tem a ver com o cuidado do nosso corpo, irmãos? Ou dá para ser fiel em uma área e outra não? E aí? Tem a ver com o cuidado do corpo. Tem a ver com a guarda do sábado, irmãos? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Se eu tenho o Espírito Santo e sou guiado por Ele, biblicamente falando, eu terei uma vida de louvor, de gratidão, uma vida de fidelidade. Irmãos, a guarda do sábado não é uma doutrina dos adventistas. A guarda do sábado é uma doutrina bíblica. Nós seguimos porque está onde, irmãos? Está na palavra. Nós descansamos porque está onde, irmãos? Na palavra. É a Bíblia. Não é que é uma modinha dos adventistas guardarem o sábado. Não é isso, amigos. Não é fácil. Não é simples. Mas por que, pastor, vocês guardam? Porque a guarda do sábado é uma doutrina bíblica. Uma outra pergunta, irmãos. A devolução dos dízimos e ofertas tem a ver com fidelidade, sim ou não? É bíblico. É bíblico, irmãos. Não é invenção do pastor, do padre, é bíblico, está na Bíblia. E porque Deus determinou, e porque Deus prescreveu em sua palavra, eu preciso obedecer. Eu preciso seguir. Eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Porque estar cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele. É ter mais de Cristo em minha vida. É viver não para a minha vontade, mas para a glória de Deus. No livro Evangelismo, há um texto poderoso da serva do Senhor. Ela diz: a operação interior do Espírito Santo, eis
a nossa grande necessidade. Queridos, a operação interior do Espírito Santo, eis a nossa grande necessidade. O Espírito usou patriarcas, profetas, reis, juízes, discípulos e o próprio Jesus. E Ele deseja usar a sua vida também. E Ele deseja entrar no seu coração para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele deseja encher o nosso ser e transformar a nossa vida. É a nossa maior necessidade. Mas a pergunta é: qual é a obra do Espírito? Qual é a obra do Espírito? Eu quero convidá-los para que vocês abram a Bíblia. E nós estamos abrindo bastante a Bíblia, né? João 16, versículo 8. Qual é a obra do Espírito? João 16, versículo 8. Vejam o que diz o texto. João 16, versículo 8. O texto diz: quando ele vier. Acharam o texto? Quando ele vier, convencerá o mundo de quê, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. E sabe, queridos, você já encontrou alguém que nega o Espírito Santo, sim ou não? Já encontrou? Pessoas que negam a existência do Espírito Santo. Pessoas que afirmam que o Espírito Santo é simplesmente um vento que passa, uma energia. Pessoas que falam que o Espírito Santo é simplesmente o poder de Deus. Já encontraram? Eu já. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o diabo tem ódio do Espírito Santo. O diabo tem um ódio mortal do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele veio para destruir as obras do diabo. O Espírito Santo, irmãos, ele veio para nos colocar no caminho da verdade. O texto bíblico diz, irmãos, que o Espírito Santo nos conduz ou nos afasta do pecado, ele nos convence do pecado. O diabo, ele procura levar o ser humano ao pecado, à destruição. O Espírito nos leva para a santificação. O diabo nos conduz à injustiça. O Espírito nos conduz à justiça. O diabo, irmãos, não quer que se fale do juízo iminente. O Espírito, ele veio para nos convencer que todos nós iremos comparecer aonde? Me ajudem. Diante do tribunal de Deus. O Espírito Santo. A missão do Espírito, irmãos, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A missão do Espírito é glorificar a Cristo em nossa vida. É bem verdade que antes do Pentecostes, os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito. João fala que quando Jesus ascendeu aos céus, soprou sobre eles o Espírito, já tinham o Espírito. Mas após o Pentecostes, eles receberam a porção dobrada. Eles receberam a plenitude do Espírito. E falando sobre o Pentecostes, Ellen White diz: a capacidade do apóstolo não estava em si mesmo, mas na presença e poder do Espírito Santo. A capacidade de Pedro não estava nele, mas na presença e poder do Espírito Santo. Antes do Espírito, a igreja tinha poucos membros, 120. Depois do Espírito, Pedro faz um sermão
3.000 pessoas se converteram. Capítulos 4 e 5 de Atos, Pedro curou um coxo, e a igreja foi a quase 5.000 pessoas, novos conversos. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder do Espírito, é a presença do Espírito, é a atuação do Espírito na vida do crente. Ellen White diz assim: nossa grande necessidade hoje é de pessoas que sejam batizadas com o Espírito Santo. Nossa grande necessidade hoje, irmãos, é de pessoas cheias do Espírito. E ela diz mais: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Querido irmão, querida irmã, Deus deseja lhe encher do Espírito Santo. O que é reavivamento, pastor? É o influxo do Espírito em um corpo frio que ameaça se tornar um cadáver. Deus deseja reavivar o seu coração. Deus deseja reavivar a sua vida. Deus deseja fazer de você uma nova criatura. Mas para isso, você precisa clamar pelo Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo e, à semelhança do Mestre, buscá-lo a cada manhã. A cada manhã, Jesus recebia um novo batismo do Espírito Santo. A cada manhã. Você precisa, amigo, você precisa, amiga, buscar o batismo do Espírito Santo de forma diária. Você precisa de sabedoria, você precisa de inteligência, conhecimento e habilidade. Mas saiba, esses dons não são inerentes a você e nem a mim. A Bíblia diz que eles vêm do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito, nós também recebemos sabedoria. Quando recebemos o Espírito, nós também recebemos o poder do alto. Quando recebemos o Espírito, recebemos também um novo coração. A nossa maior necessidade, irmãos, é do batismo do Espírito Santo. E a boa notícia é que o Senhor deseja encher a sua vida. O Senhor deseja encher o seu coração. O Senhor deseja transformar você em uma nova criatura. No livro Evangelismo, e esse é o último texto, Ellen White diz: o Senhor jamais abandonará seus fiéis mensageiros, jamais. Jamais. Ele envia em seu auxílio os agentes celestiais e acompanha suas atividades com o poder de seu Santo Espírito para os convencer e converter. Nós vivemos, irmãos, os últimos momentos da história desse mundo. Nós vivemos o último capítulo, a última cena. E nesse momento difícil, o Senhor não vai te abandonar. Você não estará sozinho. E sabe por quê? Porque Cristo disse: eu vou para o Pai, mas lá do céu eu enviarei sobre vocês o Consolador. Querido irmão, querida irmã, você entende que precisa do Espírito Santo em sua vida a cada dia? Você compreende a sua necessidade de um batismo diário? É o seu desejo rogar por Ele e suplicar: Senhor, me enche do Espírito hoje, porque eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver para a Tua glória. Quantos querem, irmãos, fazer
essa oração. Louvado seja Deus. Nós teremos uma música agora. E enquanto você ouve essa música, eu quero convidá-lo para que você se coloque em pé. Onde você está, feche os olhos e fale com Deus. Clame ao Senhor por seu espírito, porque o meu desejo é que você saia daqui transformado pela graça do Senhor. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua poderosa palavra. Obrigado pela promessa do Consolador. Obrigado, Senhor Deus, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E suplicamos agora, enche a nossa vida do Espírito. Enche a nossa família do Espírito, para que vivamos uma vida guiada por Ele, para que tenhamos uma vida de louvor, de gratidão e fidelidade. Pai querido, toma a nossa vida em Tuas mãos agora. Santifica, Senhor Deus, o nosso lar. Salva os nossos filhos. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.